Qual é, galera? Tranquilidade? Nesse exato momento, eu estou preparando o meu último jantar aqui nesse apartamento, enquanto eu arrumo algumas das coisas para poder facilitar a mudança de amanhã. Ali, eu estou fazendo um macarrãozinho e ali umas tulipas na air fryer. E qual que é a questão? Eu estou terminando de arrumar as coisas, separar as coisas que eu vou levar e coisas que eu vou descartar, porque o caminhão vem amanhã cedo e eu quero facilitar a vida dos caras, né? E a minha vida também. Eu me cortei aqui carregando algumas coisas. Não tá doendo não, mas tá incomodando um pouco. Mas enfim, eu quero facilitar a minha vida e a vida dos caras também, né? Pra não ficar tipo, ah, isso aqui vai, isso aqui vai, isso aqui vai. Então eu tô terminando de arrumar as coisas e tá uma sensação muito estranha. Eu sei que eu faço mudança já, tipo, há 11 anos, só que é diferente dessa vez, sabe? Eu não sei explicar, mas tá uma sensação muito estranha, porque esse período aqui da mudança é um dos períodos mais esquisitos que tem, sabe? É aquele período onde você não tem mais sofá, é aquele período onde você já vendeu a maioria dos seus móveis, então você não tem onde sentar, você não tem onde comer, você não tem onde trabalhar, você não tem onde fazer nada, sabe? Olha só, a minha sala não tem mais sofá, sabe? Eu tô separando as coisas da minha cozinha, eu tô tirando as minhas canecas, eu vou jogar algumas coisas fora também, que eu tenho alguns utensílios aqui, algumas coisas que eu trouxe para essa casa, para esse apartamento, que vem de uma outra fase da minha vida, né? E eu não sou um cara tão religioso assim, mas eu tenho um lado meio esotérico, um lado meio místico que eu puxei da minha mãe. Eu acredito que certas coisas podem sim carregar uma certa energia, e eu acho que talvez a explicação para isso nem seja necessariamente algo esotérico, algo espiritual, mas pode ser algo até psicológico também, sabe? Por exemplo, todos esses pratos aqui e, enfim, algumas outras coisas que tem aqui na casa que você carrega de uma outra época da sua vida, de uma época onde você era uma outra pessoa, você tinha uma dinâmica de vida diferente. Eu acho que essas coisas carregam memórias, né? A gente lembra, a gente fica vivendo aquilo, revivendo certas coisas em frações, sabe? Você vê um prato e você sabe que esse prato não foi você que comprou na sua vida nova. Você comprou quando você era uma outra pessoa, sabe? Enfim, tô viajando demais aqui. Mas algumas coisas eu vou sim me desfazer. E eu vou conversar com vocês assim dessa forma enquanto eu faço as coisas, tá? Porque eu não posso me dar o luxo de ficar parado na frente da câmera só falando com vocês. Eu tô com o microfonezinho preso aqui, então acredito que meu áudio esteja bem nítido para vocês. Mas, enfim, vamos lá. O que aconteceu? Tiveram muitos móveis meus que eu coloquei à venda, né? Móveis que eu não faço questão de manter, que eu não quero manter. E, cara, eu não sei o que está acontecendo, que dessa vez eu tô achando muito difícil vender certos móveis. Eu vendi pouquíssimas coisas, gente. Dos móveis, assim, dos itens que eu anunciei, eu estava prevendo aproximadamente R$ 1.500 que eu ia receber vendendo os meus móveis. E sabe quanto que eu consegui até agora, gente? 660. Menos da metade. E aí, o que eu acabei fazendo, gente? Eu acabei apelando para os meus seguidores, para vocês, só que na verdade a galera do Instagram, né? Eu postei uns stories lá com os itens que eu ainda tinha aqui, que eu ainda não tinha conseguido vender, e algumas pessoas se interessaram, só que eu tenho um público no Instagram que é muito mais do Rio, porque o meu conteúdo no Instagram é mais voltado para a cultura carioca e tudo mais. Então eu tenho muitos seguidores lá que são do Rio. Então não adiantou muito. Não adiantou muito. Porque muitas pessoas falaram, quando você chegar aqui no Rio, eu compro de você. Só que eu não quero ter que levar para lá. Eu não quero ter que levar essas coisas na mudança para me livrar disso lá, sabe? Eu queria já me livrar disso aqui e ir com o caminhão mais vazio possível. Então não adiantou muita coisa, mas eu consegui encontrar um seguidor que comprou o sofá. Que foi o Pedro, ele se interessou, veio aqui, comprou, e isso aí salvou a minha vida, porque na verdade o meu sofá estava sendo uma das minhas maiores preocupações. Mas então o Pedro salvou minha vida, ele apareceu assim nos 45 do segundo tempo, mas deu certo. Tô escorrendo aqui a água do macarrão, peraí. E cara, é bizarro pensar que eu estou literalmente nesse momento fazendo a minha última refeição aqui nesse apartamento, gente. Eu tô usando meu fogão pela última vez aqui, comendo pela última vez aqui. Amanhã eu devo comer aqui, mas só que eu não vou cozinhar, né? Não vou ter fogão, não vou ter geladeira, não vou ter nada. Amanhã provavelmente eu vou pedir alguma coisa para eu comer. Porque eu ainda tenho o dia inteiro aqui amanhã, né? A mudança vai vir durante a manhã. Aí depois que eles acabarem de colocar tudo no caminhão, eles estão prevendo para terminar mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde.
Aí vai ser a hora que eu vou tirar pra poder pintar a parede, pra poder limpar a casa, que eu tenho que lavar ela. Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho déficit de atenção, né? Eu começo a fazer várias coisas ao mesmo tempo e eu não termino nada delas. Eu tava cozinhando, desmontando a árvore, arrumando as coisas do quarto, do apartamento, enfim. Acabei de jantar agora. Ah, eu mudei de roupa. Mudei de roupa. Não sei por que eu pulei, eu posso só abaixar. Agredindo a moda fortemente, tá, gente? Agredindo a moda fortemente. Se existisse uma delegacia de moda, eu estaria sendo multado nesse exato momento. Mas não tem jeito. As roupas que eu realmente quero manter limpas, eu já estou começando a guardar. E eu não vou ficar limpando casa. Amanhã eu vou ter que pintar a parede usando roupa que eu realmente gosto. Então eu tive que colocar essas roupas assim meio descartáveis. Até que eu tô sentando no chão, tudo mais. Enfim, né, eu tô falando muito nesse vídeo, é um vídeo de muitas conversas. Mas basicamente o que tá acontecendo? Consegui guardar a árvore, consegui jantar, e agora eu vou... Ah, tá falando sobre ter déficit de atenção, né? Eu não acho que eu realmente tenha, ou melhor, talvez eu tenha. Não sei. Bom, vamos lá. Eu preciso arrumar essa mala aqui com roupas que eu quero usar nas próximas semanas, que eu vou deixar as minhas coisas guardadas num galpão deles, né? Então as coisas não vão para casa dos meus pais nesse primeiro momento, simplesmente porque vai compensar muito mais para mim eu deixar as coisas no galpão da galera da mudança que eles ofereceram. Eles têm um galpão lá em São Gonçalo, onde eles podem deixar as minhas coisas guardadas. E aí depois, quando eu for fazer a minha mudança pro meu apartamento, eles tiram do galpão e levam pro meu apartamento. Muito melhor do que eu levar para casa dos meus pais, descarregar tudo na casa deles e depois ter que fazer o quê? Pagar outra mudança para levar para o meu apartamento novo. Então, eu vou seguir essa opção que eles me deram de deixar no galpão deles. Eles ofereceram um mês de graça lá. E aí vai ter uma taxa de retirada, né? Depois que eles tirarem, mais uma taxa que não é tão cara, não. Acho que é R$ 500, algo assim. Para eles poderem retirar do galpão e levar para o meu apartamento novo, né? Mas é muito melhor pagar R$ 500 do que ter que pagar por uma mudança nova do zero. E qualquer questão, cara, eu tô querendo levar o meu videogame, o meu PlayStation. Nossa, que bicho pesado. O meu PlayStation aqui na mala junto comigo. Eu não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre PlayStation. Eu quero falar sobre sentimento. Mas enfim, enquanto eu arrumo as coisas aqui, eu queria conversar com vocês sobre o que tem passado pela minha cabeça, né? E pelo meu coração também. Com tudo isso da mudança. Como que estão os meus sentimentos em relação a isso. Porque assim, cara, é óbvio que eu tô muito feliz. É algo que eu já venho buscando há muito tempo. Só que não dá pra negar que tem um fundo de tristeza também, né, gente? É óbvio que eu tô muito feliz de ir pro Rio, de ficar próximo da minha família. Como eu falei pra vocês no meu vídeo onde eu anunciei a minha volta, eu consigo imaginar um futuro muito mais claro pra mim no Rio de Janeiro, né? E tudo isso é muito importante, é muito bonito, né? Acho que eu consigo ter uma rotina que faz mais sentido comigo. Só que não dá pra negar que deixar uma vida pra trás também tem um certo peso, né, galera? Não dá pra gente ser tão frio assim, né? Bom, não sei se a palavra certa seria frieza. Talvez não seja. Mas, pô, cara, esses meus últimos 2 anos aqui em São Paulo foram muito, muito maneiros. Foram muito legais. Como eu já comentei com vocês antes, eu conheci pessoas maravilhosas, maravilhosas, estando aqui em São Paulo. E nem é apenas isso, porque eu acho que eu me apego muito também a detalhes, sabe? Ontem foi o meu último dia de trabalho presencial. E no caminho de ida e de volta, eu ficava analisando as coisas, sabe? Eu ficava olhando os lugares onde eu passo todo dia, os restaurantes que eu vejo, as ruas que eu desço, as caras que às vezes eu vejo todo santo dia, sabe? Aquele vendedor ali que tem no mercadinho tal, que toda vez que eu passo eu vejo ele no caixa. Comecei a pensar no trajeto, no próprio trajeto mesmo que eu faço, sabe? Pra ir, pra voltar do trabalho, pensando que essa foi a última vez que eu peguei o ônibus tal. E eu acho que nós, seres humanos, pelo menos boa parte de nós, eu não posso falar por todo mundo, obviamente, cada pessoa é do seu próprio jeito, mas eu acho que a maioria de nós, seres humanos,
a gente busca muito segurança, né? A gente busca muita certeza. E rotina te traz isso. Rotina, normalmente, por mais que às vezes tenha uma conotação negativa, no sentido de que pode parecer algo entediante, né? Algo tedioso, nossa, rotina, todo dia a mesma coisa. Mas eu acho que existe uma segurança na rotina que muitos de nós valorizamos. Na verdade, nem acho que a gente não valoriza, na verdade. É que a gente aprecia no fundinho da cabeça, como se fosse uma tarefa rodando no background do seu computador ali, né? Computador, no caso, sendo o cérebro. Que é aquela coisa que, tipo, a gente tá acostumado com aquilo. Faz parte da nossa vida. E a partir do momento que você coloca tudo isso em jogo e você perde a rotina, você perde aquilo que você aquilo que você já conhece, é assustador, né? Tem um fundo de tristeza ali também. Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Eu tive uma despedida com os meus amigos. Eu não vou negar, eu fiquei com medo de algumas pessoas não irem. E algumas pessoas realmente não foram, mas não tem como a gente esperar que todo mundo vá, né? As pessoas têm sua própria vida, têm seus próprios compromissos. Eu sei que elas não terem ido na despedida não quer dizer que elas não me considerem ou não gostem de mim. Cada um também tem a sua própria realidade, tudo bem. Mas eu fiz uma despedida recentemente e várias pessoas foram e eu fiquei muito feliz. Na verdade, eu fui fazendo uma despedida aos pouquinhos, assim, né? Um dia eu saí com um grupo de amigos, outro dia eu saí com outro dia eu saí com outro. Mas teve essa última despedida que rolou nesse último final de semana, no sábado, que foram mais pessoas, né? E, cara, foi muito legal. Assim, foi muito maneiro ter todo mundo junto. Foi muito maneiro reunir a galera ali, ver os meus amigos, algumas pessoas que eu não via há muitos meses. Colocar o papo em dia, sabe? Eu escrevo diário, né? Há um tempo atrás, eu tinha muita vergonha disso, né? É, é algo que eu sentiria vergonha de dizer, eu escrevo diário, né? Porque remete a algo infantil, né? Mas eu escrevo diário. Hoje eu não me importo de falar isso para as pessoas. Hoje eu não tenho vergonha de dizer que eu escrevo um diário, porque existe, na verdade, todo um processo, né, gente? Todo um processo, não, todo um tratamento, digamos assim, que se chama diarioterapia, né? Eu descobri isso justamente indo à terapia. É minha psicóloga que me apresentou isso. Eu sempre escrevi diário, tá, gente? Eu não vou negar. Desde que eu me entendo por gente, eu escrevo diário. Eu tenho várias agendas. Eu escrevia à mão, depois eu comecei a escrever no computador, enfim. Mas hoje eu sou muito bem resolvido com isso, porque é algo que eu sinto que é muito importante pra mim. Primeiro porque eu gosto muito de escrever, e eu acho que é uma fórmula, uma válvula de escape pra mim. Eu gosto muito de escrever, eu me sinto muito satisfeito escrevendo, e eu consigo colocar os meus pensamentos pra fora de uma forma que, às vezes, na terapia eu não consigo colocar, sabe? Até porque terapia é uma coisa que você tem horário marcado, tem que esperar chegar o momento da sessão, às vezes já passou uma semana, você já perdeu aquele pensamento, e eu acho que o diário é uma parada que você senta, começa a escrever aquilo que você está pensando, bota pra fora, às vezes você se resolve ali, às vezes não. Então, enfim, eu gosto muito de escrever, sabe? E inclusive eu acho que o meu canal aqui no YouTube talvez esteja se tornando um diário também, um diário audiovisual. Porque eu percebo que, pra mim, isso aqui é muito mais do que ganhar dinheiro. Apesar de que o meu YouTube é monetizado, eu recebo dinheiro com esses vídeos e tal. Mas vai muito além disso. É muito sobre arquivar a minha vida. Registrar a minha vida. Porque eu sou muito. Porque a memória. Memória acaba, né, galera? Memória se esvai. A verdade é essa. Quantas coisas de 2 anos atrás você se lembra? Sabe? Rostos é ótimo. Quantos rostos você não já esqueceu nesse meio tempo aí da sua vida? Sabe? Então, eu acho que quantos momentos, quantas experiências, quantas situações da sua vida você simplesmente esqueceu o que aconteceu, porque a nossa memória é muito falha. Ela é muito falha. Ela engana a gente, sem querer, mas engana. E eu gosto muito de deixar tudo registrado, porque não tem como mentir em vídeo. Bom,
com inteligência artificial hoje em dia até tem, né? Mas eu não uso a inteligência artificial nos meus vídeos. O que vocês veem aqui sou eu. Então eu não, né, não tenho esse problema. Mas eu gosto muito de registrar as coisas. Então, assim, nem lembro mais qual que foi o ponto principal da conversa. Déficit de atenção. Me perdi no meu próprio assunto. Mas eu, enfim, tô gostando muito, assim, de fazer uns vídeos um pouco mais falados. O meu objetivo para 2026 é focar mais aqui no YouTube. Só que eu tenho essa cobrança, né, de que o YouTube tem que ser vlog. Porque isso acabou sendo construído, né, na minha cabeça, onde o YouTube tem que ser vlog. Eu tenho que pegar e eu tenho que mostrar uma coisa interessante que está acontecendo na minha vida. Sendo que eu sou muito mais. Eu sou um cara muito mais de expor o que eu tô pensando. Eu penso muito, né, gente? Bom, todo mundo pensa muito, eu acho. Mas eu penso muito e eu analiso muitas coisas. E eu acho que talvez o meu canal não seja um ambiente para eu ficar mostrando o que tá acontecendo necessariamente na minha vida. Tipo, ai, gente, olha só, hoje eu vou fazer um passeio, sabe? E ter que criar uma narrativa de um passeio no parque. Isso sempre foi uma dificuldade muito grande, assim, porque eu me considero um cara muito criativo. Mas quando você trabalha com internet e você precisa tornar a sua vida interessante, quando você precisa tornar uma ida ao supermercado algo que as pessoas vão querer assistir, é foda. Aí o bagulho pesa, tá? Porque você fala, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso se tornar algo interessante de ser visto, sabe? Então eu acho que esse formato aqui é onde eu vou, converso com vocês, exponho meus sentimentos, exponho os meus pensamentos, faz muito mais sentido pra mim, sabe? Acho que isso aqui é algo que funciona mais, é um formato que eu acho que eu consigo até me identificar melhor. Até porque eu gosto muito de falar, sou um cara que fala bastante e tenho muita coisa pra falar. Mas então. Ah, tá, o ponto inicial é. Nossa, tá cheirosa essa camisa, hein? Meu Deus. Nossa. Eu saí com esses meus amigos, né? Fiz essa despedida com eles. E quando eu cheguei em casa, eu precisei escrever no diário o que eu tava sentindo, né? Porque foi um sentimento de muita felicidade de ter revisto. Revisto? Ter visto esses amigos meus, ter me reconectado com a galera. Era algo que, honestamente, eu não sentia há um bom tempo. E foi aí que eu escrevi, né, nesse meu diário, nesse dia que eu escrevi sobre isso, que eu tive uma percepção. Tive uma percepção, né? Não uma percepção tão recente, mas enfim. A vida é muito sobre pessoas, né, galera? E isso reflete muito a minha volta pro Rio também. Porque eu não tô voltando pro Rio só porque eu cansei de São Paulo. Nossa, a camisa manchou. Olha isso. Que droga, cara. Cara, eu não posso ter camisa branca, de verdade. Eu não posso ter roupa branca. Não posso, porque eu mancho tudo. Eu mancho com zero razão, assim, com zero motivo. Eu só mancho. Pô, que droga, cara. Mas enfim. Jogar fora. Ou melhor, talvez eu use um Vanish, não sei. Mas enfim, a vida é sobre pessoas, galera. Eu falei isso no vídeo, na verdade, agora que eu tô parando pra pensar. Eu falei isso no vídeo onde eu anunciei a minha mudança também, né? A vida não é sobre conquista. Não é sobre conquista. A vida não é sobre dinheiro. A vida não é sobre bens. A vida é sobre pessoas. A vida é sobre pessoas. A vida. Porque quando você tá no seu leito de morte, lá, quando você estiver doente na cama de hospital, você não vai pedir pra ver a sua Lamborghini. Você não vai pedir, ai, caramba, eu queria ver uma foto da minha cobertura lá em Copacabana. Sabe? Não é isso que você vai querer ver. Sabe o que você vai querer ver? A sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua namorada, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, a sua avó, o seu melhor amigo. É isso que você vai querer ter ele do seu lado quando você estiver mal. A verdade é essa. Então, ter essa percepção mudou muita coisa pra mim. Então, é algo curioso. É algo curioso. Pessoas são incríveis, sabe? E assim, tudo bem se você for uma pessoa um pouco mais introspectiva, um pouco mais fechada, que você nem sempre queira estar com alguém. Tudo bem, gente, eu também sou. Tá? Eu também sou. Tem vezes que eu não tô com saco pra ninguém. Eu amo a minha solitude. Aí, na moral. Inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre isso. Futuramente, sobre relacionamentos e como que a minha paixão por estar sozinho
às vezes me assusta também. Mas assim, não é como se eu quisesse viver em solidão, né, galera? Eu simplesmente aprecio bastante a minha solitude, gosto muito da minha própria companhia e acho isso muito importante. Mas enfim, o ponto no geral é pessoas. Mas aí, né, voltando ao ponto principalzíssimo desse vídeo, que foi que eu comecei, o que me fez clicar o play para gravar, é o fato de que a gente se acostuma com as coisas, né? A gente se acostuma com a rotina, a gente se acostuma com o comum, aquilo que a gente vê todo dia, aquilo que a gente conhece, sabe? E é difícil deixar isso para trás, sabe? Eu já tenho o caminho que eu faço do trabalho todo dia, praticamente todo domingo. Todo domingo também é exagero, tá? Mas vários domingos eu vou dar um passeio na Paulista. E aí tudo isso se vai. Tudo isso se vai, tudo isso eu vou perder tudo isso. Mas eu também vou construir coisas novas, né? Eu vou construir coisas novas. Eu agora, né, eu vou ter os novos bares que eu gosto de frequentar lá no Rio de Janeiro. Eu vou ter os novos caminhos que eu faço todo santo dia. Eu vou ter a minha nova rotina lá. Cara, isso aqui é doação, não vou querer manter. Então, tem essa perspectiva positiva também. Cara, essa mala aqui deve estar um peso. Mais um peso. Nossa, eu tenho mais roupa pra colocar aqui. Cara, eu vou tirar essas roupas de frio. Eu tenho roupa que tá na máquina, que eu não peguei. Mas enfim, não achem que esses vídeos aqui têm um propósito, porque não tem, tá? Só eu colocando os meus pensamentos pra fora. Simplesmente isso. Se vocês vão gostar ou não, eu não sei. Eu espero que sim, mas não sei. Se vai ser útil pra vocês, eu não sei. Eu espero que sim, mas não sei. Nossa, olha o tanto de roupa que tem aqui, gente. Olha o tanto de roupa que ainda tem aqui, que eu tenho que colocar na mala. Não vai caber tudo na mala, não. Vou ter que pedir pros caras levarem. E vai ficar no depósito deles. Não tem tanta coisa, não. Eu sempre acho que eu tenho muito mais coisa do que eu realmente tenho. Não sei por quê. Sou um cara prático. Sempre fui, na verdade. Quase minimalista. Aí, já foi. Nem é muita coisa, dá pra carregar tudo em uma mão só. Olha só. Mas aí eu não vou negar que algumas coisas me entristecem, né? Algumas coisas que eu vou perder. Mas aí eu fico feliz de pensar que eu vou construir coisas novas, né? Isso me deixa muito feliz. Na verdade, ai, cara, me deu até uma vontade de chorar agora, porque quando eu falei construir coisas novas, me deu uma felicidade muito grande aqui dentro. Eu quase lacrimejei, quase. Quase lacrimejei. Porque a felicidade de construir coisas novas, pra mim, tá sendo muito maior do que a tristeza de perder o que eu já conheço. Então isso pra mim é um indicativo maravilhoso de que eu estou de fato tomando a decisão correta com essa mudança. Porque todas as vezes que eu penso na vida que eu vou ter no Rio, me bate uma felicidade absurda. É uma parada tipo, cara, é isso, sabe? É sobre isso. Mas eu acho que quem realmente importa, a gente nunca perde. A verdade é essa. Quem realmente gosta da gente. Assim, pô, talvez seja pesado falar isso, né? Quem realmente importa, a gente não perde. Porque a vida é a vida, né? Nem todo mundo vai estar sempre disponível, mas. E tudo bem também, se não fizerem questão. Ninguém deve nada pra gente. A verdade é essa. Ninguém deve nada pra gente, ninguém me deve nada. Se alguém quiser se afastar, tem total direito de se afastar. Assim como a gente se afasta das pessoas. Tem pessoas que eu já chamei de amigo, amiga, que eu escolhi me afastar, gente. Eu admito, eu não vou negar. E não porque a pessoa fez algo errado. Às vezes é porque você não vê mais muito sentido estar com aquela pessoa na sua vida. A verdade é essa. Eu não vou negar. Se a pessoa tem, de repente, o estilo de vida que você não tem mais, se a pessoa tem atitudes que você não consegue, com as quais você não consegue mais concordar, às vezes a gente se afasta. Então, é isso. Dificuldade também, dificuldade da vida, enfim. Existem N motivos para as pessoas se afastarem da gente, né? Mas voltando ao ponto principal, que eu acho que eu me perdi um pouco. Quem realmente faz questão de ficar, fica. Inclusive, eu tenho alguns amigos meus e algumas amigas minhas que já estão planejando
ir para o Rio de Janeiro. E vamos nos ver, né? Tem um casal de amigos meus que a menina, né? A mulher, ela foi minha amiga primeiro, né? Eu conheci ela antes de conhecer o namorado dela. Então nós ficamos amigos. Ela foi a primeira pessoa que eu conheci no meu antigo trabalho. E foi a primeira pessoa que eu fiz amizade lá no meu antigo trabalho. Então a gente manteve a amizade até hoje. Aí eu conheci o namorado dela, super gente boa. Cara, eles são um casal maravilhoso. Eles são um casal maravilhoso. E eles vão pro Rio em maio. E eles já estão falando, cara, vamos sair, hein? Vamos sair. E essa minha amiga, ela disse: se você não arrumar um diazinho pra você sair com a gente lá, você vai se ver comigo, Gabriel. Falei: não, não, pode ficar tranquilo, eu vou dar um jeito e tal. Eu pego uma folga do trabalho, a gente vai sair. E é isso que é legal. Então é isso que é importante, porque a gente perde algumas coisas, mas outras não. Sabe? Outras coisas a gente nunca vai perder. Outras coisas sempre vão estar ali, no fundinho. Nossa, eu dobrei uma camiseta de um jeito e a outra de outro. Irrelevante pro assunto, mas enfim. E é isso, eu vou conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, ter uma nova rotina. E tudo isso me alegra absurdamente. Preciso pegar meias. Cara, eu preciso deixar uma calça de fora. Nossa, é verdade, eu vou pegar o... Nossa, tá pesado, hein? Pelo amor de Deus. Mas enfim, eu vou pegar o ônibus e provavelmente vai estar frio. Eu tenho que deixar uma calça de fora. Cara, é essa calça aqui que eu quero, ó. Só que é aquilo, né? Ao mesmo tempo que eu fico feliz com esse novo passo que eu tô dando na minha vida, tem um medo também, né, galera? Tem um medo. São muitos sentimentos, né? São muitos sentimentos. Às vezes eu fico muito surpreso de como nós, seres humanos, somos capazes de ter tanto sentimento dentro dessa cachola aqui, desse coraçãozinho aqui que a gente tem. Porque, assim, às vezes eu não consigo entender como que eu tô sentindo tudo que eu tô sentindo. Faz sentido? Tipo assim, cara, como que cabe isso tudo? Pelo amor de Deus. Porque ao mesmo tempo que eu fico triste por certas coisas, eu fico muito feliz por outras. E fico com medo de outras coisas também. Por exemplo, como assim, DG? Medo? Cara, eu não sei o que me espera, a verdade é essa. Eu tô voltando pra uma cidade que eu larguei há 11 anos atrás. E é uma cidade na qual eu nunca fui adulto nela. Como assim nunca foi adulto, DG? Você já visitou lá várias vezes depois de adulto? Eu nunca aluguei um apartamento no Rio de Janeiro. Eu nunca trabalhei no Rio de Janeiro. Meu primeiro emprego foi em Goiânia. Eu nunca fiz faculdade no Rio. Sabe, eu nunca tive uma vida no Rio depois que eu completei 18 anos de idade. E antes, né, dos 18 para baixo, eu era uma criança, né, um adolescente, uma criança. Então eu tava sempre à mercê dos meus pais ali. Tudo que tinha que resolver era eles. Se bem que assim, eu sempre me virei muito desde mais novo, né? Meus pais sempre me fizeram me virar e resolver minhas paradas, mas é diferente quando você é adulto, né? E assim, eu sei que eu vou conseguir tirar de letra qualquer coisa que eu precisar, mas é tudo novo, né, galera? É tudo novo, é novo, é novo, simplesmente é novo. Mas é no medo que a gente tem que ir mesmo, sabe? É no medo que a gente tem que ir. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? Eu não sei o que me espera no Rio de Janeiro. Eu não sei, gente, nunca aluguei um apartamento lá, nunca morei sozinho lá, sabe? Mas também nunca tinha morado sozinho em São Paulo e sobrevivi. Nunca tinha morado sozinho em Goiânia e sobrevivi. Muitos sentimentos envolvidos com essa volta pro Rio. De verdade, acho que eu nunca me senti assim com nenhuma outra mudança que eu já fiz na minha vida. Nunca. Tá sendo algo novo pra mim, tá sendo algo diferente pra mim. Eu não vou mentir, não. Mas ao mesmo tempo, uma felicidade absurda, assim, tipo um senso de é isso, sabe? Agora é isso. Engraçado. Onde será que eu vou morar? Meu Deus. Qual será a padaria que eu vou todo dia comprar pão, sabe? Não sei. Mas estou muito ansioso pra saber. Tamo junto.